Fala galera, quem fala com vocês é o Solemar e eu estou aqui para falar de um assunto ah, interessante, intrigante, mas que não vai afetar somente o Brasil, somente, sei lá, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, vai afetar o mundo inteiro, tá? Você deve saber já ouviu falar das tempestades solares que estarão acontecendo a partir desse ano, no caso, a partir de 2024. A questão é a seguinte, eu quero trazer aqui nesse vídeo como você pode proteger os seus dados contra essa tempestade solar. Mas antes que eu explique como você vai proteger, eu quero ser sucinto para tentar explicar um pouco mais detalhes para, enfim, esclarecer um pouco mais a situação, porque assim como eu vou falar, na internet tem muita informação desconexa, que podemos dizer, né? Por exemplo, o que já é bom falar no caso isso, dizem que a tempestade mais forte que estaria para acontecer era em 2025, mas que ela adiantou um ano e ela vai acontecer agora em 2024. Mas eu não sei, né? A questão é a seguinte: proteger informações é igual o backup no caso. Não interessa se vai acontecer ou não vai acontecer. Proteger dados, indiferente se for de empresa ou não, se for dado pessoal, é sempre bom ter backup. Então, se, mesmo que essa tempestade não acontecer, se você fizer o que eu vou estar falando nesse vídeo, da questão de proteção de algumas informações, pelo menos as mais importantes, né? Porque às vezes nós temos muitas informações que fosse para fazer um real backup de tudo, daria bastante trabalho, convenhamos. Vamos então para o início de tudo. Já aconteceu uma tempestade assim. Foi em 1859, a mais forte registrada até hoje. Naquela época, no caso, como não existia tanta tecnologia, o que existia eram os telégrafos, os transformadores desses telégrafos explodiram. Então foi uma tempestade forte. Só que, claro, né? Como eu disse, naquela época a tecnologia não era. O mundo não era tão dependente da tecnologia como ela era hoje. E não foi tão difícil dar a volta por cima, assim, recuperar tudo essa questão, né? Mas a questão é a seguinte: quais são as previsões das notícias? Que vai acontecer, pode ser que aconteça em abril desse ano, o início do mês de abril, terminou o último dia de maio, a partir dali é para acontecer maior intensidade. Mas também existem outras notícias que é para acontecer em 2025. Só que a questão é o seguinte: acontecendo em 2024, 2025, no caso de 2024 desse ano, não não vai não vai diferenciar a questão da necessidade de se fazer alguma coisa para proteger informações, mas essa tempestade solar ela vai afetar somente informações? Não, não vai. Ela vai afetar tudo, 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 sem exceção, tudo que existe, tudo que envolve comunicação, energia, eletricidade, enfim. Estamos falando desde carros, né, a energia que nós temos para, enfim, carregar o celular, ligar o computador, conexão com a internet. Então, não tem muito o que fazer quando uma tempestade assim acontecer. Mas então é o seguinte, repetindo, não se sabe se realmente vai ser agora, esse ano de 2024 vai ser em abril, se vai ser em março, maio, junho, julho, se vai ser em 2025. A questão é o seguinte: se vocês proteger seus dados, assim como eu vou estar mostrando o que eu vou estar fazendo, vai ser possível sim estar pelo menos protegendo dados mais importantes, claro, porque nós temos muitos dados. Então vamos lá. Como eu disse, não vai afetar somente informação. Por exemplo, você tem gravado no HD as informações, por exemplo, deixa eu pegar aqui atrás. Você tem gravado em um HD?
isso aqui é eletrônico. Por mais que, enfim, seja desativado, sem energia, uma tempestade solar ela vai mexer com o magnetismo da Terra. Então o magnetismo da Terra, isso aqui é magnético. Tem superímãs dentro desse HD. Então pode ser que sim, afete os dados aqui dentro. Ou vamos falar de pendrives USB. Eles vão ser afetados também, pois contém capacitores nessas placas assim. Existem resistores, existem microchips, e o Sol afetando o magnetismo vai gerar uma carga que vai ser mais ou menos como estar conectando eles ao computador. Então isso mesmo se aplica para SSDs. Qual que é a melhor forma então de se preparar? Antes de falar, antes de falar então, como eu disse, vai afetar além de informação, vai afetar hardware, vai afetar o físico. Então pode ser que queime sua placa-mãe, pode ser que queime a sua fonte de alimentação, pode também. Então, mas a questão é a seguinte: a coisa física, até que, por exemplo, a placa-mãe, um processador, uma memória RAM, uma fonte, o HD em si, tudo isso pode ser recuperado, por exemplo, ou recuperado, ou comprado outro, enfim, pode ser substituído. Mas dados, informações, não são substituíveis. Então, quanto mais backup você tiver, melhor. E backup não me refiro só a ter, por exemplo, um backup na sua própria casa, na própria empresa, no mesmo lugar. Quanto mais você espalhar backups, mais redundância e mais resiliência seus dados vão ter. Então, claro, podemos falar de dados empresariais, dados pessoais. Cada um sabe o valor das suas informações. Mas um gabinete de computador geralmente funciona igual como uma jaula de Faraday, que um teste que você pode fazer, se você pegar um ímã e encostar o ímã no gabinete do seu computador, o ímã vai grudar. Então, um gabinete de computador, as peças que estiverem dentro lá, pode ser que, dependendo da intensidade da tempestade solar e ele estando desligado, vai sim ajudar, vai proteger desse ataque, no caso, vai proteger dessa tempestade solar. Mas a melhor forma mesmo em si é estar trabalhando, por exemplo, com um CD, um DVD. Pois o que acontece? Eles são digitais, mas eles não são exatamente trabalhar com energia. Então, eles são a melhor forma que podemos ter. Não, tem mais. O disco M-Disc é outra forma, só que é uma forma mais difícil de achar, mais cara também. Então, em preço, questão mais custo-benefício, digamos, vai ser realmente o CD. E além do mais, enrolar esse CD, por exemplo, vamos dizer que eu gravei as informações mais importantes minhas nesse CD aqui. Eu não gravei o CD ainda, tá gravando. Eu devo fazer isso antes da tempestade solar, se é que acontecer, né? Então, como eu disse, acontecendo ou não, ter backup é sempre bom. Mas eu vou enrolar isso aqui em papel alumínio, que vai estar também trabalhando com uma jaula de Faraday, no caso. Então, essa em dados é a melhor forma. Só que, como eu disse, vai depender da intensidade. Não, como eu disse, então, como vai afetar a telecomunicação em si? A primeira coisa que vai começar a afetar vão ser os satélites, vão ser o que está mais perto do Sol em si, e depois chegando. Só que a tempestade tem que ser muito forte para mexer no magnetismo da Terra, para realmente estar mexendo com HD, com energia elétrica, com as comunicações terrestres, enfim. Realmente, então, a mensagem é mais para deixar meio claro
como eu falei, as datas já indo agora, 2024, 2025 vai ser o pico. Não se, tem vários sites notícias dizendo informações desconexas, então quando vai ser realmente? Não sei. Eu prefiro, por mais que seja balela, o que não é, o que tu indica não é, ter informações guardadas, gravadas, salvas, não tem problema. O backup não machuca. Então, realmente, vale a pena sim. Mas é isso aí. Coloque seus comentários embaixo, qualquer coisa eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais ou corrigindo alguma coisa que eu tenha falado que não seja verdade nesse vídeo. Espero que tenha falado tudo certo. Falei com base em notícias e guias que eu estive vendo e, enfim, estive dando uma olhada na questão dessa jaula do Faraday também. Então vai ser, então é mais ou menos isso mesmo. Acho que consegui passar a ideia e realmente não se vamos pensar que se uma tempestade essa tempestade acontecendo, eu não sei como os países vão trabalhar para proteger, mas no mínimo que eu imagino, os países vão ter que cortar suas energias para conseguir, enfim, para tentar diminuir esse campo magnético, enfim, não acabar gerando enfim, para as linhas de energia, linhas de internet, fibras, cabos, conexões, enfim. Tudo isso vai ser algo que vai trazer pânico, sim, porque então pode ser que ficaremos um dia, um mês, uma semana sem energia, sem comunicação, então não poderemos usar nossos aparelhos eletrônicos. Não se sabe quanto tempo, então, como estou repetindo, é melhor prevenir. Claro, você não vai conseguir envolver tudo numa jaula de Faraday dentro de um gabinete de computador, ou dentro, enfim, não ser enrolado em plástico bolha. Desculpa, plástico bolha não, em papel alumínio, com seus backups em DVD gravados em alumínio, em papel alumínio. Mas pelo menos o mais importante, né, que é para acontecer. Tudo indica que essa tempestade vai sim acontecer. E quem não estiver preparado vai saber. Não adianta chorar depois. E claro, os dados mais importantes mesmo, se tem como ser impressos, imprima, anote no papel, enfim, jeitos de fazer cópias de segurança, ou seus backups, como falamos, toda forma é válida, certo? Então é isso aí. Até mais, até um próximo vídeo. E se você está vendo esse vídeo até o final, quer dizer que você ainda tem energia e você ainda consegue usar a internet. Então aproveite e salva seus dados enquanto é tempo.